dia a todo mundo mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui. Estou estreando num congresso assim, da TV Ibis Internacional e, como eu estava falando com a minha professora, que é a Vera, o Luiz, presidente, os primeiros minutos é de turbulência, na frente de tanta gente. Mas eu estava pensando, o pensamento da gente irradia para todo lado, a gente está sempre diante de uma multidão, não é? A gente está sempre diante de uma nuvem, de uma multidão. Mas, olha, falar na frente da professora da gente não é fácil. Então, deixa. Você entende, Vera? Professor Jardim. Não posso falar, né? Vai denunciar a idade, né, Vera? Ontem, quem não viu a palestra do Jorge, ela já está na TV Ibis, no YouTube. Eu cheguei em casa, eu já vi que estava lá. E eu estou vendo, assim, pelos temas, o congresso vai ser um contínuo, vai ser uma coisa complementando a outra, né? Que até é uma das características, né, dos estudos de Rustem, é a complementação de estudos. E ontem ele começou falando uma parte da história, né, lá de Rustem, lá na França, a ponte aqui para o Brasil, para Minas, obras de Chico. Isso tudo vai ter muito a ver, porque esse tema que eu escolhi, quando o Luiz me convidou, primeiro eu levei um susto, eu não sabia se eu ficava alegre ou se eu ficava triste, apavorado, né, mas eu acho que a alegria venceu mais. E ele me deu ainda a incumbência de escolher o tema. Olha a responsabilidade, que quando a gente já ganha o tema, quem é orador sabe assim, você ganha o tema e você resolve. Bom, aí é mais fácil, mas ele falou, não, você escolhe. E eu não sabia, e eu falei, Luiz, eu sou psiquiatra, né? E dentro do sermão profético sempre fala de tudo de ruim que está piorando, que está acontecendo, entre eles o aumento das doenças mentais, o aumento do suicídio. Aí ele me deu esse livro aqui da década de 60, né, do médium Valdo Vieira, Os Ceareiros de Volta. Aqui tem uma mensagem de Bittencourt Sampaio, chamada Mostremos o Mestre em Nós. Aí eu me baseei nessa mensagem, porque Bittencourt fala desses tempos que são chegados, né? Não vão chegar, eles já chegaram, eles estão aqui. E quando a gente fala, fazer um congresso de Rustem, às vezes a gente fica triste porque tem ainda tanta incompreensão, né? Às vezes dentro da própria casa, e às vezes podem me perguntar, mas por que congresso de Rustem? Falei, gente, é congresso do Cristo. Nós estamos reunidos aqui, congregados em nome do Cristo, mas vamos relembrar os ensinamentos do Cristo nas obras de Rustem e em outras obras. A gente vai citar Emmanuel, as obras de Chico, vai citar Kardec várias vezes, que é o grande codificador, né? E quando a gente fala, então, vai estudar o Espiritismo, que vai estudar as revelações, lá em Emmanuel, a gente aprende, principalmente ali no livro A Caminho da Luz, quem já leu, quem não leu, é leitura obrigatória, para falar da evolução dos ensinamentos, né, que no A Caminho da Luz ele fala da evolução da humanidade, desde quando Jesus recebeu o planeta Terra, para cuidar, né, para nos ajudar na nossa evolução. E ele diz que a religião não começou ali. Os ensinamentos do mundo espiritual, os ensinamentos, a vivência de Deus dentro de nós está desde que o homem é homem, né? E ele fala que, a verdade, todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial, porque Cristo sempre mandou, né, missionários para falar da sua doutrina, sempre. Nós vamos ver isso, né, no livro de Emmanuel, tá lá, vai falar da China, da Índia, os Vedas, até hoje, em todos os pensadores, todas as pessoas de boa vontade, a gente vai ver ali os sinais dos missionários do Cristo em todas as religiões. Então, vai falar, a salvação está na igreja? Não. Está no kardecismo, rustenismo, não existe o ismo? Não, a salvação está na caridade. Fora da caridade não há salvação. Em 1868, estava se lançando
a Gênese segundo o Espiritismo, então já está fazendo 150 anos. E lá no livro Gênese, na introdução, Kardec faz um comentário sobre os 10 anos de publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Então, em 1867, ele fez 10 anos. Então, quando publicou a Gênese, em 68, ele fez um comentário na introdução. E quem quiser, eu estou sempre colocando a fotinha dos livros para a pessoa já ter a bibliografia, vai pesquisar, ver se eu estou falando verdade. Né? Pode ser, né? Tem gente que ainda duvida. Duvidar é bom, tem que examinar tudo. Os livros dos Espíritos, né, Kardec fala que ele tinha completado 10 anos, e nesse intervalo, durante 10 anos da sua publicação, ele fez revisões. Ele releu, ele reviu várias coisas, e ele diz que os princípios fundamentais, cujas bases ele se assentara, foram sucessivamente completados, por virtude da progressividade dos ensinos dos espíritos. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina congelada, sectarista, dogmática, em que você vai pegar aquilo que você aprendeu desde a escolinha do Evangelho, ou em palestra, ou no ESD, ou qualquer, e congelou. Tá? A doutrina dos espíritos não está congelada simplesmente nas obras básicas. As obras básicas são importantíssimas porque são básicas. Ou então Jorge lembrou a recomendação para, antes de começar a ler Rustem, leia o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, leia estudando. Mas ele fala, o ensinamento ele é progressivo. E aí, lá no capítulo 1 da Gênese, ele também fala, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida do trabalho do homem, né, que, como ele teve uma excelente observação dos fatos, que os espíritos lhe põem sobre os olhos, e instruções que lhe dão. Instrução que ele estuda, comenta, compara para tirar as próprias conclusões, como Kardec fez melhor do que ninguém. Né? Como diz Camille Flammarion, é o bom senso encarnado, foi Kardec. Né? Numa palavra, o que caracteriza, então, a revelação espírita é ser divina a sua origem. Ela não é... A doutrina espírita não é uma doutrina do Kardec, não é o kardecismo, é a doutrina dos espíritos, mas ela é divina a sua origem. Quem coordena é o grande médium de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela é a iniciativa dos espíritos, que a trouxe através da mediunidade, e a elaboração é fruto do trabalho do homem. Aí entra a grande contribuição de Allan Kardec. Bom, aí nós vamos dar um passinho a mais, antes de eu entrar no meu tema, lembrando da evolução da doutrina, porque a gente vai falar coisa que, às vezes, as pessoas ainda, por ter ficado parado num tópico só de estudo, quando recebe umas informações novas, às vezes se assusta. E é natural, é normal isso, né? Quando eu entrei aqui aos 17 anos, essa casa era totalmente diferente, né, Vera, né, Luiz? Era antes da reforma, eu subi a escada, a Silvana estava aqui em cima. Eu comecei a fazer os estudos dos espíritos, naquela época não tinha ESD. Aí, dali um tempo, tinha um grupo de médiuns com o Luiz. Aí, depois, a Silvana me convidou aqui para a doutrina, para fazer aqueles, antigamente eram os 15 minutos. E aí ele me deu o livro do Saião, Elucidações Evangélicas. Né? Que eu vou falar um pouquinho dele aqui, que é esse aqui. Que, quando ele foi lançado, em 1896, nessa época, Bezerra era presidente da FEB, né, Jorge? E estava editando partes dos Evangelhos de Rustem no Reformador, porque ainda não tinha a tradução, né, a publicação em português. E aí, lá no Reformador, né, que é o órgão oficial, né, da federação, eles faz uma felicitação, a Saião e tal. Aí eles publicam, está bem na introdução desse livro, Elucidações Evangélicas, quem quiser vai folhear, tem uma nota, né, uma nota da imprensa, da Gazeta de Notícias de abril de 1897. Uma pessoa que se identificou como estudioso da doutrina espírita, escreve, né, para Max, que é o pseudônimo de Bezerra de Menezes, e naquela época já tinha a polêmica e falando, podemos tomar o livro publicado por Dr. Saião como normas a seguir em nosso grupo?
grupo espírita. E aí Bezerra vai responder no jornal com a seguinte resposta que eu vou colocar, não vou ficar lendo, porque é de manhã, vocês vão acabar dormindo, né? Mas enquanto o homem, Bezerra falando, enquanto o homem não chegar ao último grau da perfeição intelectual, a perfeição de penetrar todas as leis da criação, a revelação não chegará a seu termo. Olha quanta coisa a gente tem que aprender. Então, eu até fotografei a página do meu livro, porque tem gente que vai achar que aquilo ainda foi colocado, né? Infelizmente. Aí ele coloca, né? A Allan Kardec sobrevivem outros missionários da verdade eterna, que sem destruir a obra feita, porque essa é firmada na lei e a lei é imutável, darão mais luz para mais largo conhecimento das faces mais obscuras da verdade. E ele vai acrescentar ali, Rustem confirma o que ensina Allan Kardec, porém, adianta mais que esse. O livro de Saião é um resumo de Rustem com as vantagens de Allan Kardec. Por outra, contém as ideias de Rustem e o método incomparável de Kardec. Lá no finalzinho ele fala, quem compreende a progressividade da revelação não pode recusar preito a Rustem, e quem quiser colher em Rustem os frutos preciosos da sua inspiração, muito lucrará estudando o livro, ou os livros de Saião. Então, no Elucidações Evangélicas, que, como ele diz ali, contém todas as ideias de Rustem. E as ideias de Rustem, a gente fala tanto a ideia de Rustem, mas a ideia do Cristo, tá? Que ele já foi um pouquinho mais complementando o que ele, como ele diz, ele vai um pouquinho mais adiante do que Kardec nos trouxe. Então, Rustem não acaba com Kardec. Rustem complementa, é a revelação da revelação. Que, infelizmente, quando ainda existe contenda, é mais por ignorância nossa, né? Mas na evolução, cada um está num degrau, cada um vai enxergar as coisas na sua própria ótica. E a gente tem que ter muita caridade. A gente pode discutir, mas abrir, divergir, a ponto de abrir uma unificação que começou tanto lá com Bezerra de Menezes, isso não é caridade. Então, lá no tomo 1, na introdução, né, dos 4 evangelhos, esta obra, os 4 evangelhos, cuja empresa nos prescreveram os ministros do Senhor, prepara os homens para reconhecerem que, sejam quais forem suas crenças e seus cultos exteriores, só existe para o homem uma via de salvação, a caridade. Então a gente fala, Congresso de Rustem, é o Congresso do Cristo. E é sempre a caridade, é sempre o amor ao próximo. Lá na introdução do livro Missionários da Luz, eu até peguei esse porque tem o meu grupo do estudo de André Luiz, que acho que já terminou, está terminando porque, infelizmente, eu tenho faltado, né, Lei? Mas vai estar aqui. Então, lá na introdução desse livro, que o meu grupo já leu, Emmanuel, ele vai falar ali no prefácio, né, que é prefaciado por Emmanuel, e naquela época, né, quando Chico Xavier estava lançando as obras de André Luiz, ele também foi muito criticado, a ideia não foi aceita assim de imediato, foi muito criticado. Hoje todo mundo aceita, estuda, faz filmes, né? Mas na época demorou um pouquinho para ser aceita. E no Missionários da Luz ele coloca que ao Espiritismo cabe sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador, que é o Consolador prometido, mas isso não basta. Tem que também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Então, como eu vou lembrar ali, no Evangelho, Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos, a espíritas, instruí-vos. Então, a característica de consolador também tem que se somar de libertador de consciências e de corações. Aí ele coloca uma coisa, lá naquela década de 40, se não me engano, que vai ser muito útil hoje, aqui no século XXI. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração
e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo que te esclareça e ilumine, para que ilusão não te retenhas em suas malhas. Lembra-te que a revelação é progressiva. E aí vamos lembrar nosso Senhor Jesus no Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai, que vos enviará outro Consolador. O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. E ele continua lá no capítulo 13: um novo mandamento vos dou. Aqui ele vai dar esse mandamento ali às vésperas do Calvário, que ele está reunido na ceia pascual com os discípulos, né, com os mais chegados, e ele vai dar esse mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Gente, nós, espíritas, somos todos discípulos de Jesus. Não podemos nunca esquecer desse chamamento que João escreveu, está ali no capítulo 13. Nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus por muito nos amar. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a mensagem do Espírito Verdade, que foi dada em Paris, em 1860, e ele fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo está todas as verdades. Os erros que se encontram no cristianismo são de origem humana. Nós, humanos, infelizmente, ao invés de colocar o cristianismo em tudo, a gente tem mania de colocar tudo dentro do cristianismo. A gente encaixa muita coisa dentro do cristianismo para satisfazer os nossos erros, para a gente não ter que recorrer às mudanças. Então, é mais fácil ir mudando, né? Às vezes a gente até brinca assim que cada um tem uma profissão, e como palestrante espírita, às vezes a gente é convidado a falar muito sobre a sua área, no meu caso, sobre saúde mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que falar assim: gente, eu tenho que colocar o Evangelho na saúde mental, eu não posso colocar a saúde mental no Evangelho. Isso é muito difícil, porque as pessoas às vezes não querem ouvir, não querem ver, né? Então a gente tem que manter a pureza da doutrina como uma água, né? Se não me engano, acho que foi irmão Jacó no livro Voltei que ele fala que ele ia repassar a água tão pura quanto ele pegou na fonte. Então a gente não pode começar a introduzir coisas da própria cabeça, né? Os erros que enraizam no Evangelho. Bom, Ceareiros de Volta, Bittencourt Sampaio, que me iluminou tanto nesses meses, apesar de teve tanta dificuldade para eu conseguir preparar esse seminário aqui, esse congresso, minha fala, mas eu pedi muito ajuda, e tenho certeza que ele me iluminou muito. O Jorge tem um vídeo no YouTube que ele fala dos vultos do Espiritismo, e tem um sobre o Bittencourt Sampaio muito bom. Eu não vou gastar a palestra inteira, se bem que ele merece muito só falando dele, mas está lá o vídeo do Jorge, que nossa, o Bittencourt, ele é um sergipano, né, que nasceu em 1834, foi poeta, escritor, jornalista, foi político, compositor. E quem hoje recebeu o livro Ponte Evangélica do Jorge, eu já vi que tem lá uma dedicatória aos 3 pilares do Espiritismo no Brasil: Bezerra de Menezes, Saião, Bittencourt Sampaio. Espírito de escola da Falange de Ismael, que orienta a evangelização no Brasil. E, com certeza, está presente aqui com o seu pensamento. E, além do livro Ceareiros de Volta, ele teve outros. Tá? Teve, através da psicografia de Frederico Júnior, logo depois o desencarne, Bittencourt, ele colocou Jesus perante a cristandade, que lá no final do livro sempre tem um comentário e assinatura de pessoas como Bezerra de Menezes, Frederico Júnior, Antônio Luiz Saião e tantos outros. E também ele tem
Do Calvário ao Apocalipse, é um livro excelente, eu me baseei muito nele para também fazer o estudo de hoje. Vale muito a pena, muito atual, tá? Também na mediunidade de Frederico Júnior. A Divina Epopeia, ele fez quando ainda estava encarnado. O do Calvário ao Apocalipse, no comentário final, todos esses dão um aval. E tem um livro publicado pelo CRBBM, As Virtudes do Céu. O céu são mensagens da TV. As Virtudes do Céu são as mensagens mediúnicas, cerca de 100 mensagens, mas ligadas ao grupo Ismael, onde o Saião dirigia. Tá? E aí o Bittencourt, inclusive, a partir de 1895, quando desencarnou, ditou mensagens que estão lá. Né? Do Bittencourt, há um outro livro, que é Jesus perante a Cristandade, que também foi lançado pela Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, e que é a primeira mensagem para as crianças na visão espírita para o Brasil, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior. Eu já coloquei ali, Jesus para crianças. No livro As Virtudes do Céu, tem uma mensagem de Bittencourt Sampaio, em que o Frederico Júnior, médium desdobrado, ele estava passando por muitas infelicidades, muitas provações na vida. Então, naquele desdobramento, ele estava muito aflito. E aí o Bittencourt Sampaio estava consolando, motivando que ele não desistisse da tarefa. Porque quando a gente tem uma tarefa importante, a gente é muito assediado. Daí, né, como diz a Kardec, a gente avalia a importância de uma ideia, quanta resistência ela cria. Quando tem uma coisa importante, é muito assediado. Aí ele disse para o Frederico Júnior, Bittencourt Sampaio, disse que quando ele estava elaborando a Divina Epopeia, que é o Evangelho de João em versos, quem não conhece deveria conhecer, e no final tem os comentários, ele disse que ele sentiu a casa dele cercada, ele foi muito assediado. Então ele entrava em seu gabinete externo e gabinete interno, e orava e pedia a Jesus que o iluminasse. Então, no meu estudo, eu lembrei muito de Bittencourt, em nome de Jesus. Bom, na mensagem, que é o meu tema, Mostremos o Mestre em Nós, ele vai começar falando de umas coisas muito importantes. Ele começa dando uma estatística, tá? O livro da Os Ceareiros de Volta, né, como eu disse, psicografado por Valdo Vieira, é da década de 60. E ele fala que, na estatística, estão reencarnados na Terra número maior do que a totalidade da população desde os primórdios do planeta. No censo de 2017, do ano passado, o mundo tinha mais de 7 bilhões de habitantes. Já tem mais um pouquinho agora. E ele, imagina, já na década de 60, se você somasse em todos os períodos da humanidade, no século XX e século XXI, estão encarnados mais a soma de todos os que já estiveram no planeta Terra. Só olhar a história, olhar a geografia, as áreas habitadas, as áreas que eram desabitadas. Olha, quando eu comecei a ler, só isso daí já me chamou muito a atenção. Porque o que a gente vai deduzir disso? Aí ele vai colocar... Bom, você tem muita gente mais encarnada agora, da onde que veio tanta gente? Deus cria espírito toda hora, mas os espíritos que estão aqui não são recém-criados. Nós somos todos seres milenários. Ninguém aqui é sementinha recém-criada, não. Aí, olha o que ele diz. Esse fato assinala a magnitude dessa época em que os tempos são chegados. Epílogo de um ciclo planetário. E vasculham-se os umbrais da espiritualidade inferior, reformando-se os museus de sofrimento purgatoriais forjados através de milênios inumeráveis. Então, a gente sabe que no processo de transição planetária, nosso Senhor Jesus tem enviado vários missionários para nos ajudar, mas a gente esquece. E Bittencourt Sampaio nos lembra que os portais dos umbrais inferiores foram abertos. Não foram abertos para infernizar a gente, não, gente.
Lá são nossos irmãos. E quem sabe não foi aberto porque a gente também saiu de lá. Graças a Deus foi aberto, porque hoje está todo mundo sentado aqui. Não está lá na caverninha, né, escondido, sofrendo. Graças a Deus que foi aberto. Mas a gente ainda reclama muito, porque a gente compara como está o mundo, né? Os mais pessimistas, como o mundo está perdido. Eu medi o pessimismo na greve dos caminhoneiros. E eu tenho WhatsApp, e tenho muito grupo de WhatsApp, e um grupo muito eclético. Como o mundo está pessimista, não é só o Brasil, não. Tá? Então, esses espíritos estão aqui, estão perturbando a gente, tomara que tenha um degredo para levar todo mundo embora de novo. Quer dizer, não abrisse, então, o portal do umbral, porque já que eles estão vindo do ruim, eles vão voltar para o ruim. Não é assim que acontece. Não acontece segundo as nossas vontades. Estamos todos aqui para termos chance de permanecer aqui, e com otimismo. Né? E com otimismo. Muita gente está doido para acontecer o processo todo de transição para ficar numa boa, não vai ter tráfico de drogas, vai poder andar de celular na mão sem ser roubado. Não é assim que acontece. O doutor Crispim vai falar no final como mais ou menos a ideia como vai ser. Então, se abrir os portais do umbral inferior, quais são as consequências disso? O que nós estamos passando agora? Quando a gente compara a nossa humanidade com a humanidade da Idade Média, ou há 2000 anos atrás, a gente vê que progrediu muito. Hoje tem hospital, tem casas de misericórdia, tem socorro, tem vários grupos de auxílio, mas também aumentou muito a iniquidade. Você olha para a tua rua, para o teu bairro, para o teu vizinho. Quem mora no mesmo bairro há muitos anos percebe que já não consegue mais andar à rua à noite, sentar na calçada. Não é verdade? Não mudou? Mas não vamos ser pessimistas, não. Nós vamos passar por uma... Vou levar vocês na mensagem dele por um período ruim, mas a gente vai chegar... Nós todos também vamos sair do umbral, a porta foi aberta para nós também. Embora o ingente esforço renovador dos arautos do Evangelho, grande parte da humanidade cultua doutrinas materialistas. Então, já teve, Jesus veio, mandou o Consolador, mandou revelação da revelação, toda hora está mandando, toda hora está acontecendo congressos. Infelizmente, grande parte ainda está apegada à matéria. O que a gente tem visto? Multiplicar delitos passionais, criminalidade aumentou de ano para ano, rebeliões a toda parte, terrorismo, isso foi na década de 60, ainda não tinha nem havido o terror nas Torres Gêmeas, mas ele já estava prevendo. Às margens das religiões surgem espetáculos de fanatismo selvagem, porque quando as coisas vão piorando, todo mundo se agarra à religião. E agarra de um jeito tão sectarista, tão dogmático, que aí vira fanatismo, que é tão prejudicial, né, quanto aquele que não acredita em nada. E aí ele vai continuar. A obsessão campeia em frene, assumindo expressões e graus multiformes de loucura, como a dizer que as regiões espirituais inferiores do planeta se fazem presentes no campo da vida física. Então, abriu as portas do umbral e muitos de nós reencarnamos. A população aumentou. Mas muitos não estão encarnados, estão desencarnados e estão mais perto de nós. Então, eles às vezes tinham dificuldade de se manifestar na nossa intuição ou na nossa mesa mediúnica, agora está mais fácil. Abriu as portas da mediunidade. E não é só aquela mediunidade de ser recebida no centro, é a mediunidade de quando você está vendo um filme de terror, um filme sexual, quando você está numa palestra com um amigo seu fazendo fofoca. Está ali, a espiritualidade inferior vai estar do seu lado. Muito mais fácil, muito mais fácil. Então, a gente vê, no centro espírita, aqui na outra casa, onde a gente trabalha no grupo mediúnico, como está aumentando a obsessão, como tem aumentado o uso de entorpecentes, lícitos e ilícitos e álcool, e a gente tem recebido tanta mensagem para orar, para vigiar, que tem uma guerra. Tem vários jovens sendo recrutados para essa guerra, para o uso de drogas,
para que perca a sua consciência, a sua sanidade mental e não aproveite essa encarnação que está sendo dada. A obsessão, infelizmente, ela tem aumentado em todos os matizes, do mundo espiritual para o mundo material, né, de desencarnado para encarnado, e também vice-versa, de encarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado. Isso é uma obsessão tão sutil que eu tenho falado, que a gente, no consultório, a gente vê as pessoas mentalmente passivas demais a um parente, a um marido, a um filho, a um pai, que não reage, que proíbe qualquer pensamento mais liberal, inclusive em questão de crença. Isso tudo não foi Bittencourt Sampaio que inventou ali na década de 60, isso está lá no Evangelho, no Sermão Profético. Em Mateus, Jesus, ele conta que ao sair de Jerusalém, eles mostraram o templo, a suntuosidade da arquitetura do templo, e Jesus falou que aquilo ali não ia ficar pedra sobre pedra, profetizando a destruição de Jerusalém. E mais tarde, eles lá no Monte das Oliveiras, eles perguntam, mestre, mas quando vai acontecer essas coisas? E ele fala toda, né, quem quiser ler, está em Mateus, no capítulo 24, e tem um versículo que ele fala, pois que então a tribulação será como nunca houve, desde o princípio do mundo até o presente, nem jamais haverá. E nós estamos vivendo esse tempo agora. Já tem um século que nós estamos atravessando essa transição. Lá no tomo 3 dos Evangelhos de Rustem, tem o comentário, tal como Jerusalém hebraica, o mundo, a humanidade, representado como Jerusalém, vão suportar muitas vicissitudes, muitos assaltos. O terror se espalhará entre vós, pois os inimigos que deveis temer se reunirão em maior número para vos assaltarem. Aí eu achei muito interessante essa frase, que vai aumentar tudo, os vícios, os inimigos. Aí ele chega e fala, esses inimigos são os vossos vícios. Então, a gente, quando estuda obsessão, quem lê o livro dos médiuns, antes de ler Rustem, sabe que os obsessores, eles não têm acesso a uma mente que não sintoniza com eles, né? Lá no Ação e Reação, tem a famosa passagem do desejo central, em que um obsessor fala da escola dos Vingadores e ensina e dá uma aula para André Luiz como funciona a obsessão. Então, não vos deixais abater, defendei-vos valorosamente, porque o nosso maior inimigo não está vindo do umbral, nosso maior inimigo não está andando na rua ao nosso lado. A gente tem que vigiar, a gente tem que cuidar, mas principalmente do maior inimigo. Ele está dentro de nós. Está dentro de nós. Aí, Jesus também fala, nos consolando sempre, se não se abreviassem esses dias, ninguém se salvaria, mas por amor dos escolhidos, eles serão abreviados. Jesus sempre nos ajudando, atenuando. Na Revista Espírita de outubro de 66, tem uma mensagem mediúnica que foi recebida em Paris também, em 66, que também vai corroborar tudo isso. Infelizmente, por desconhecer a voz de Deus, a maioria persistirá em sua cegueira e sua resistência marcará o fim do reino por lutas terríveis. Isso estava dando uma instrução sobre a regeneração da humanidade. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão o suicídio multiplicando-se em proporção nunca vista, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens, que mesmo antes da morte serão riscados do número dos vivos. Alusão aos dementados, que já não conseguem gerenciar a própria pessoa. E ali no Ceareiros, Bittencourt fala do aumento da obsessão e fala também do aumento do número de suicídios. As últimas estatísticas da Organização Mundial de Saúde que a gente tem mostra isso, o aumento. E em 2015,
a organização fez uma previsão que até 2020 ainda ia aumentar mais 20% desse acréscimo. Então, ela começou uma campanha de prevenção ao suicídio para ver se esse aumento não seria tão grande de 20%, que fosse pelo menos só 10%. E aí começou-se a falar do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, vamos falar do suicídio. A divulgação do suicídio, do método do suicídio, ela não é indicada, ela é contagiosa. Mas falar sobre o suicídio é muito importante. Falar do que leva ao suicídio, porque o suicídio pode ser evitado. Né? Ele é a 4ª causa de morte de jovens, principalmente homens. 70% são homens. Né? Dizem que as mulheres tentam mais, mas os homens são os que conseguem. 70%. Mas por quê? Por quê? Será que é só obsessão? Os obsessores só vão aproveitar o inimigo que está dentro de nós. Ainda no sermão profético, lá no 24 de Mateus, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que eu estava falando. As coisas vão ficando meio difícil, a provação vai apertando. Não vamos deixar nosso coração se esfriar, não vamos entrar em desespero, não vamos entrar naquela tristeza maléfica, porque eu vou mostrar aqui, Emmanuel fala numa passagem de Paulo sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Emmanuel fala: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo do pó. Está tudo difícil, financeiramente, materialmente, a família, mas se a gente não cultivar a fraternidade em meio a todo esse turbilhão, seremos dragados por ele. Está difícil? Trabalhe no bem. Está mais difícil? Trabalha mais ainda no bem. Ah, mas não dá. Mas é assim que você vai sair vencedor. Carta de Paulo aos Coríntios, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas traz pesar a tristeza do mundo. A tristeza segundo Deus é essa tristeza que muita gente tem sentido. Trabalhador do bem, incansável, mas às vezes entra numa tristeza, que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem na melancolia que fala, sabe, quando às vezes, sem nem saber porquê, você sente uma languidão, uma tristeza, né? Resistir a isso. Não dê ouvido, porque você cultivar tristeza, é que a gente fala para os pacientes, ó, ela pode até vir pousar na tua cabeça e você espantar, não deixa ela fazer ninho. Se a tristeza fizer ninho na tua cabeça, os obsessores vão chegar junto. E eles estão por aí mais forte que nunca. Então, a tristeza, segundo o mundo, é essa. Não tem dinheiro suficiente para os meus excessos. Não tenho saúde suficiente para os meus excessos. Não tenho a minha família mais do meu lado, no meu egoísmo de querê-lo sempre perto de mim. Essa é a tristeza que a gente tem que cuidar. E a tristeza, segundo Deus, é a tristeza que a gente sempre tem toda vez que a gente vai matar algo no homem velho que existe em nós. Eu tenho que matar esse egoísmo, eu tenho que matar essa maledicência. E quando você vai à noite fazer como Santo Agostinho, analisar tudo que você fez de dia, e você vê, puxa, eu errei tudo de novo, dá uma tristeza. Mas é aquela tristeza que você tem que falar, eu vou reparar. Não é a tristeza que você vai ficar remoendo, chamando teus obsessores. Não, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor. Como Paulo. Paulo caiu do cavalo, levantou e foi trabalhar na obra do Cristo. Essa é a diferença. Se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, recolhe-te à oração. Pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Emmanuel no Fonte Viva. Grande conselho. E aí, ele continua também lá. Muita gente considera a lamentação incessante, né, uma virtude, reclama, ele acaba minando as forças de quem está perto, né, vive reclamando da vida. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia das reencarnações corretivas e perigosas, que a maioria de nós, né,
está ainda preso naquele estacionamento, cai e cai e cai, e está circulando a mente, circulando sempre nos mesmos erros e não muda. Aí o pensamento fica repetitivo, aparece no consultório com um transtorno obsessivo compulsivo. O pensamento não sai do lugar, os atos não saem do lugar. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha da restauração da vida no presente e no porvir. Então, em vez de reclamar da falta do dinheiro, dos amigos de trabalho, da casa onde frequenta, reclama de você mesmo qual é o teu pior defeito, qual é a tua pedra de tropeço, o que te incomoda, o que você está vendo no outro, na casa, aquilo que te incomoda é o teu defeito, é o teu espelho. Então, puxa vida, é a tua tristeza segundo Deus, tem que mudar isso. É a sua resignação e a sua melhora. No livro de Bittencourt Sampaio, do Calvário ao Apocalipse, ele traz umas coisas muito interessantes. Que ele vai falar de uma passagem do livro de Jó, que é: nada se faz na terra que não tenha sua causa, todavia na terra não nasce a dor. Isso é muito profundo. Vamos ver se vocês vão alcançar a profundidade disso aí. Da terra não nasce a dor. De onde vem, então, esse aguilhão que fere e tortura? Quem não conhece as obras de Rustem vai entender isso aí só por cima. Onde nasceu a tua dor quando você encarnou aqui pela primeira vez? Eu não vou responder, vou deixar para vocês pensarem. E sempre tem aquela polêmica da primeira encarnação, da necessidade. Aonde que foi a tua queda? Onde começou a tua dor? Da terra não nasce a dor, você já chegou aqui com ela. Da terra não nasce a dor. Tudo na terra tem sua razão de ser, mas essa razão de ser deve falar-nos aos sentidos, convidando-nos à meditação, pois se na terra não nasce a dor, ela nasce do espírito. Gente, Bittencourt Sampaio é um poeta, vocês têm que ler Bittencourt Sampaio. Você tem que ler Bittencourt Sampaio, respeitando as vírgulas, os pontos. É muito poeta, é muito bonito. É mais poeta que o André Luiz. A Lei acha o André Luiz muito poético. Mas quando chega no mecanismo da mediunidade, na evolução dos dois mundos, a poesia acaba um pouquinho, né, Lei? A dor vem do âmago das almas, palpita nos seus próprios sentimentos, borbulha nesse oceano de lágrimas que Jesus, a sorvo dos martírios indizíveis, procurou serenar. É Bittencourt Sampaio. Aí ele vai continuar. Ainda mesmo sendo os últimos dos pecadores, não consegue abafar a fagulha desse belo sentimento que traz enraizada no recôndito da tua alma a aspiração ardente por uma felicidade completa, ansioso o desejo de um bem que ele antevê, mas que às vezes se lhe obscurece nos jogos das paixões que o arrebatam. Então, se nós trazemos no nosso espírito, né, o nosso erro, que ele não está na terra, mas está dentro de nós, nós também trazemos, do mesmo lado, uma fagulha de um belo sentimento enraizado, aquele sentimento, aquela lembrança de já ter estado perto de Deus. Aí a gente começa a cair e nos afastamos. Aí agora a gente tem que voltar. Cada um vai escolher seu ritmo. E Emmanuel dá um outro conselho. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar, a entender e a auxiliar, e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino. Se estás doente, você já está começando uma grande mudança. Porque, na verdade, a gente sabe na doutrina espírita que a doença é a cura. Não é o desespero, a doença é a cura. E aí, Lucas, lá no Evangelho, Jesus também dá um conselho muito bom. Assim que começarem a acontecer estas coisas, endireitai-vos, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Então, vamos deixar de pessimismo de lado, que se os umbrais estão abertos,
com encarnados e desencarnados nos assediando, uma das coisas muito fácil dele nos acessar é através do pessimismo e da desesperança, do esquecimento de que Jesus é o coordenador do nosso planeta, é o nosso pastor, responsável por cada um de nós, e não tira os olhos de nós. Lá, terminando agora, nos Ceareiros de Volta, voltando à mensagem de Bittencourt Sampaio, tal fato, porém, não é razão para derrotismo, porque ele falou, vai aumentar o suicídio, aumentando a obsessão, está aumentando a iniquidade, aumentando o terrorismo, mas não é razão para derrotismo, mas de profundo chamamento ao trabalho. A minoria espírita cristã, dentro do âmbito de sua influência reconstrutiva, cabe a tarefa de prevenir os erros seculares que nos desfiguram a existência e nos consomem o equilíbrio. Nós somos muito responsáveis até pelo que a gente divulga, seja na palavra falada, seja aqui na frente, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook. Aí ele termina. Fogo não apaga fogo. Ódio, ao ódio vamos ofertar amor. A pressa, a paciência. Ao orgulho, a humildade. A vingança, o perdão. A cólera, brandura. Ao egoísmo, caridade. Espírita irmão, Jesus segue conosco, mostremos o Mestre em nós. Eu agradeço muito a todos vocês, a espiritualidade toda que esteve aqui presente, nós todos os nossos irmãos. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa e a esse congresso. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org